Fala galera, estamos no ar, mais um Chega Aí Joe Podcast. Você já tá rindo, velho? Já tô rindo, já comecei já, que hoje eu não tô bom não, velho. No topo da montanha, em Downtown Atlanta. Vocês falam Atlanta também ou vocês falam Atlanta? Helena. Atlanta, é o jeito que você fala Atlanta. Olha aí, ó. Que bonito que ficou esse background agora. Tá lindo, hein, gente? Decoração. E nós estamos no rooftop. No rooftop. Downtown Atlanta. E hoje, Roger e Sharon Fernandes. Você pegou o Fernandes também? Peguei. Por quê? Nome feio. Não, tá bem. Eu até brinquei com ele antes de casar que eu não ia pegar, que eu ia ficar com só com meu nome, né? E ele falou, o quê? Gente, só para contextualizar aqui rapidinho. O Roger é brasileiro, nasceu na fronteira com o Paraguai. E casou com uma americana. Você é de que estado? Mississippi. E fala português perfeito, assim. Caramba, mais um. Eu queria começar perguntando, como foi que você caiu no golpe do Green Card? Como é que foi? Ela foi logo colocando o preço, né? O valor. Ah, entendi, pô. Vou deixar você Coitado. contestar essa aí. Sabia que ela ia jogar a peteca pra mim. Olha Né? aí. Não foi? Não foi. Eu sei que é amor. Eu costumo brincar muito, dizendo, né? Quando a gente tá com uma reunião de amigos, que ela me cobrou $20 mil pelo Green Card. E recentemente, tem poucos anos, ela fez, acho que já tem mais de 5 anos na verdade, né? Quanto tempo você tem? Ela tem o RNE. Hoje mudou, né? Não é RNE, é RNI. Isso é o Registro Nacional de Imigrante. Então eu costumo dizer que quando ela fez isso, eu cobrei $25 mil. Então eu ganhei $5 mil em cima, né? Dessa transação toda. Você vê aí. que ele já sabe os valores, né? Alguma coisa rolou. Que é mais ou menos isso aí que a galera cobra mesmo. Entre 15, 20, 25. Teve durante, né, todo o nosso processo, teve muita gente realmente, a gente brinca e tudo, mas muita gente questionando, falando, cutucando, né? Sério? O que aconteceu aí? Como é que foi? Já deu o golpe? Já acabou? Quando, entendeu? Mas né, não existiu nada disso. Foi amor à primeira vista. Né? Ah, que lindo. Você conheceu ele no Paraguai, não? Miami. Miami. Então, eu vou contar um pouquinho da história, né? Até para ela dar a versão dela, que sempre tem as duas versões. Né? Tem a verdade, a mentira. Exatamente. E tem o meio termo. Esclarecendo aí, só existe a verdade, né? Então, eu sou nascido em Ponta Porã, que faz fronteira seca com Pedro Juan Cavalheiro. Né? Minha mãe é filha de gaúchas que foram morar em Ponta Porã, né? E casou-se com Paraguai, com meu falecido pai. Caramba. Então virou essa mistura de brasileiros, e como ali eles vivem como uma só cidade, né? Então existia muito essa facilidade. Não tem imigração, não tem controle, a não ser que você saia um rádio de mais ou menos 200 quilômetros, aí eles começam a checar, né? De onde que você vem, para onde você vai, a documentação. Mas ali se vive como se fosse uma cidade, se chama Cidade Irmãs, né? Então minha mãe se casou com um paraguaio, teve 4 filhos, eu sou o segundo, né? O lado interessante é que o irmão do meu falecido pai, que hoje mora aqui também em Tampa, né, na Flórida, ele se casou com uma americana que morava no Paraguai. É uma história muito interessante, que virou um livro, inclusive, né? O tio Joe, de Orlando, escreveu o livro da família, que eles... sério? Tem um livro? É sério. Tem que trazer o tio Joe. Vou fazer... o tio Joe. Não Vou fazer, inclusive, muito a divulgação. legal a história Ô, tio Joe, chega aí, Joe. Você tem que Vir contar a história. Já ficou famoso. Então, o pai dele, até peço desculpa se eu não estou contando exatamente como é, foi para trabalhar com terras grandes no Paraguai, não deu certo, voltou, e ele acabou comprando as terras, e eles moravam em Missouri, acredito. E ele encheu a Kombi perua com a família, e nos anos 60, acredito que foi isso, né? Eles foram de carro até a fronteira. E eles
foram criados no Paraguai com a família americana. Olha só. Então, aí aconteceu entre os Fernandes, né, que é o meu sobrenome por parte do pai, eles tinham muito acesso com os Weavers, que eram os americanos. E essa é uma das razões pelo que eu estou aqui hoje, né? Então, aconteceu de que eles moraram quase toda a vida lá e resolveram vir embora para cá. Né? Nessa época eu já tinha ido para a capital, né, do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e trabalhei com refrigeração. No ano de 1997 eu decidi vir visitá-los. Né? Aí eu vim, Montou morei... muita câmara fria? Outra câmara fria. Montou muita câmara fria. Muita câmara fria. Caramba. Aí vim para Flórida em 97. Sempre mantive meu visto de turista. Né? Nunca deixei ele... Acabei trabalhando legal, mas sempre foi com realmente o visto de turista que eu mantive. Né? Morei com o tio Joe, né, em Orlando. Morei com os meus tios em Tampa e depois fui morar para Miami. Aí que eu conheci a Sharon no ano de 2000, né? Aí foi esse encontro. Então, essa história partindo do início, né, do meu nascimento, envolvimento com os Weavers, que fui morar para Campo Grande e depois, em 97, que foi quando eu decidi vir para cá. Você já tinha praticamente uma sina, né? Já seu destino era para vir para cá mesmo, né? Meu nome, né? Pode, Meu né? primeiro nome, Roger, né? Da onde que minha mãe tirou esse nome, né? Roger, né? Então ficou bem fácil, né? E aí acabei vindo em 97. Acho que eu tive umas 7 ou 8 entradas e saídas, né? Quando eu não fazia extensão, eu voltava para o Brasil, ficava um tempo. Naquela época não tinha tanto controle. Hoje, né? Esse I-94, né? Em 94, que era um Só um documento de papelzinho, papel, até eles processarem e tal. Então eu ficava indo e vindo, né? E umas das idas e vindas em 2000 foi que a gente se conheceu morando em Miami. Interessante que eu fui assistir um jogo de eliminatória do Brasil contra a Argentina no Sport Bar e ela estava lá. Aí ela fala que tem a versão verdadeira e tem a minha, né? Aí ela ficou lá me olhando, eu fiquei olhando pra ela. Essa é a versão dele. Não, eu já até sei qual é a versão verdadeira. Aí ela veio perto de mim e pediu meu telefone. Não, brincadeira. Aí aconteceu de que a gente se conheceu no ano de 2000, justamente nessa, a gente nunca esquece, porque era eliminatória, Brasil e Argentina, o jogo, a gente se conheceu. Caramba. Namoramos por 6, 7, 8 meses, mais ou menos. E até eu não tinha intenção de ficar, né? Já tinha vindo várias vezes e eu já tinha decidido que eu ia voltar para o Brasil. E aí aconteceu de que a gente sentou, conversou e a gente terminou o namoro. A gente em 2000 eu falei, tô voltando, a gente não vai continuar. Foi difícil, tanto para ela quanto para mim, né? Mas eu falei, acho que vai ser melhor porque eu realmente vou voltar. Não tenho intenção de continuar na América. Isso é o que Você ele lembra tá por quê? falando, isso é o que ele Tava tá falando. ruim? Foi Tava ruim difícil alguma pra coisa? ele. Exatamente. Mas estava ruim na época alguma coisa aqui de economia? Não, eu acredito o seguinte, eu não cheguei aqueles 2 anos seguidos de adaptação, que eu acredito que todo mundo que mora aqui é um mínimo de 2 anos de adaptação para você. Porque quando você chega é tudo muito legal, é tudo Farra, alegria, né? Só farra, curiosidade, coisa né? nova e tal. E depois você começa a fazer um reanálise. Como eu não tinha uma formação no Brasil, e aqui muito menos, mas com formação mesmo você acaba não exercendo aqui, eu juntei todas as pedrinhas e falei, não, acho que eu vou voltar. Né? E acontece muitas pessoas irem depois que... E você tinha uma base bem, bem forte lá, né? Ele era parte de uma igreja e eram, Exatamente. assim, irmãos, muito, muito próximo um ao outro. E a família dele lá e tal. Ele desde, assim, as primeiras vezes que a gente começou a sair, ele falava assim, mas eu não vou ficar aqui. E aí eu falava, tá, porque eu também não estava, assim, querendo nada sério, mas eu falei, bom, então tá bom. Mas depois de uns meses eu comecei a falar assim, mas peraí, então por que a gente está namorando se você não vai ficar? Sim. Porque isso não faz sentido. E aí quando a gente resolveu terminar, foi duro pra gente. Foi difícil. E a Sharon é comissária de bordo, né, da Delta Airlines. Então a gente terminou
o namoro e a gente percebeu que se gostava realmente, né? Tanto é que a gente reatou o namoro, foi quando a gente decidiu conhecer as famílias. Eu falei assim, agora você vai conhecer a minha família do Brasil. Aí que entra a parte interessante, né? Porque a gente combinou de ir para o Rio de Janeiro, minha mãe ia encontrar com a gente, conhecer a família toda lá. E ela falou, então vamos. E a gente foi para o Rio de Janeiro. Minha mãe acabou atrasando para chegar no Rio de Janeiro. Ela acabou não conhecendo minha mãe, voltou para Atlanta. Nossa. E Tu já morava em Atlanta? Não. Não, eu estava em Miami. Mas porque eu trabalho para a Delta, né? Então, a Delta, os voos... Tudo pra cá, né? Na época você já trabalhava para Delta, então? Eu já trabalhava para a Delta. Eu tinha uns 2 anos trabalhando para eles. E aí, naquela época do Rio, eu voltei para Atlanta, mas logo em seguida eu acho que eu voltei para Miami, no mesmo dia. Só que o voo direto é para Atlanta, né? Graças a Deus tá tudo bem com você, né? Eu pensei foi do 11 de setembro, né? Isso Eu foi pensei antes. nisso, né? Foi antes. Porque você foi 2000, lembra? Você pegou esse período aí, depois a gente fala disso. Mas provavelmente você deve ter pego um estresse danado aí nesse período, né? Como comissária, né? Nossa, Foi forte. Foi bem, forte. bem pesado. A primeira coisa que eu pensei foi, nossa, pegou um período... Verdade. É verdade, né? Você deve ter pego um período muito Você tá tenso, dentro do né? Foi Não pesado. sei se ela estava dentro do avião na hora, mas... Não sei. Pra quem tava, cara, tudo será era que, nossa, é o possível. próximo? Tudo era possível, né? A gente não sabe, né? Não sei se você estava em voo quando Eu aconteceu. estava em casa. Eu Graças estava em a casa Deus. e Nossa. eu costumava dormir tarde, né? E o telefone começou a tocar. E eu falava, gente, sério, vocês sabem que eu durmo até tarde. Por que estão me ligando? E era a minha família, Primeira coisa né? que eu pensei foi, eu falei, cara, olha só, comissário tocou um assunto 2000 e 8 meses de namoro. Eu falei, cara, já pensou, nossa, deve ter passado um... Foi duro, foi difícil para ela. A gente não estava junto, Foi né? quando a gente tinha Separado. né? E interessante que eu mencionei que ela é comissária de bordo, né? Porque foi justamente quando a gente foi juntos para o Rio de Janeiro para conhecer família, tinha decidido que futuramente a gente podia se casar, tal. A gente teve uma conversa, inclusive, lá no Sheraton, no hotel no Rio de Janeiro. Né? A gente estava no bar ali, tomando uma bebida, e a gente conversou, falou, não, acho que a gente já está pronto, né? Vambora. Só que aí aconteceu o seguinte, ela teve que vir primeiro que eu, né? Eu fiquei lá para esperar minha mãe, ela acabou não conhecendo. O meu retorno foi com os benefícios dela. Por primeira vez ela tinha oferecido, falou, não, volta para cá, tal. E aí eu fiz a imigração por primeira vez em Atlanta. Todas as vezes que eu tinha vindo por Miami e Orlando, né? Acredito que, na verdade, foi todas as vezes em Miami mesmo. Pegou logo a pedreira, né? Porque... E aquela época, isso foi o quê? No Atlanta. ano de 2001. 2001. Então o que aconteceu? Eu cheguei na imigração, eu vim, foi tranquilo. Peito né? aberto, Já entrei né? várias vezes, e tinha documentação. Você chegou aqui vulgo playboyzão, né? Exatamente. Todo Não, eu já tinha um monte de carimbo, Ela vai olhar meus carimbos e Tá falar, cheio nossa, de cara, carimbo ele aqui. sempre entra e sai, ele tá top. dentro da coisa. E vim totalmente despreparado. Foi, acho que a primeira vez que eu vim assim, sem preparo nenhum, né? E aí a imigração em Atlanta me barrou e me levaram para a sala, né? Nossa. E o interessante foi assim, a minha história lá nessa sala foi interessante que foi assim, você contando do horário que eu cheguei até a hora que eu saí da sala foram mais de 8 horas. Nossa. Durante essas 8 horas, eu vi muita gente chegar e sair. E Muita só você ficando. E eu ficando. Porque o que aconteceu? Nossa. Em todo o meu processo, a documentação toda estava em dia. Não tinha por que me questionar. travar, né? O que ela questionou foi o tempo que eu ficava e por quê e tudo, mas... Né? Então, assim, a entrevista foi longa. E ela sempre me indagando, e voltava, e as câmeras filmavam, e ela falava, não, você falou isso? Eu falei, não falei. Aquela coisa toda ali. 8 horas de entrevistas, de entrevista. E ela... No final, ela falou assim, mas uma das coisas que você fazia aqui, menciona para mim. Eu falei, olha, naquela época, em Miami, tinha aulas de inglês que eram para turistas.
que vinham por pouco tempo, então era direcionado a eles. Então você fazia mais ou menos 1 hora cada 3 dias, 1h30 de aulas, né? Então, quando ela puxou o meu histórico de estadia nos Estados Unidos, nunca apareceu nada que eu ficasse legal. Tanto é que eu questionei várias vezes a agente de imigração. Falei, ué, mas tem alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa errada? Porque dentro da legalidade eu estava com relação a extensões que eu fiz de visto. Certo. Estadia estava tudo certo. Estava tudo certo. Mas ela questionou o que eu fazia. Uma das coisas que eu mencionei, porque eu estava coberto pela lei, foi a carga horária, que ela somou e deu a mais. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar seu visto de turista, você vai voltar para o Brasil e você vai tirar um visto de estudante. Nossa. Aí sério, eu falei, cara? não, mas peraí, a carga horária não está batendo, peraí. Carga horária não está batendo, não é isso. E outra, pode ligar lá na escola, é direcionado para turista. Eu não vim para estudar. Resumindo, eu costumo brincar com os amigos, né? Inclusive um que me recebeu de volta quando eu voltei daqui para lá, que foi muito difícil, já estava muitos anos aqui, né? E a gente já tinha até se comprometido e tal, e eu fui muito triste embora, voltando para o Brasil, né? Mas ela te Você voltou? mandou Te mesmo? deportou? Sim, porque ela me considerou inadmissível. Olha. Aí essa é uma palavra bonita para não dizer que foi deportado. Né? Porque foi no relato, no relatório deles que me deram, inclusive no cancelamento do meu visto de turista, foi colocado que foi inadmissível. Então aí começou a nossa história, né? Essa época não era B1/B2, né? Era B1/B2. É porque é turismo ou negócio. É o negócio, já eram os dois. E eu já tinha ele por muitos anos, né? Não tinha vencido, obviamente, os 10 anos que tinha me dado. Mas eu já estava formando minha vida aqui, né? E sem saber, mesmo com essa dúvida que eu mencionei no início que eu queria voltar para o Brasil, mas não queria nada. Na verdade, você acha que quer voltar, mas você quer estar aqui. E seu inglês estava bom? Você dominava? Não, nessa naquela época eu não dominava inglês. E você se virou nessas 8 Ali, horas? ali foi tradução. Foi tradução. É que é pior ainda, né? É pior, mas chega um momento que você consegue relaxar. Depois daquela coisa inicial ali, você fica tranquilo, porque o grande problema é a pessoa se contradizer naquilo que diz. É isso que eu te perguntava, porque 8 horas eles ficam te fazendo a mesma pergunta. Mesma pergunta. Só que de maneiras diferentes. E às vezes pelo nervosismo, Você acaba Então, assim, na verdade, quem ficou muito nervosa comigo foi a gente, né? que ela não conseguiu arrancar Porque nada. ela não né? conseguia arrancar nada. Mas assim, E ela viu que você veio de benefício da Delta, alguma coisa assim? não lembro desse detalhe, mas eu lembro que eu acho que eu tive que comprar uma passagem de última hora para o retorno. Puta, em torno de $1.000 só para retornar. Tem que pagar, cara. Quando você é deportado, quando te mandam Mas de isso é a volta. diferença. Deportação é quando o governo paga. E quando você é inadmissível é porque você já tinha. O próprio custo. Porque Na verdade, quando eu já você tinha. É verdade. vem de é verdade. turista, você tem que ter. Eu lembro Você tem que disso, ter a volta. você já tinha. Tinha que ter a volta. E por isso que eles não. Na verdade, não foi só para deportação. deixar bem claro, eu estava voltando com os benefícios, só que só tinha uma perna para vir. É porque você veio... E no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a gente da Delta me falou, você tem que ter a sua volta porque você é turista. Aí eu liguei para a Sharon, falei, preciso de uma perna para voltar. Aí foi que foi comprado, não foi pelos benefícios, uma volta, que depois isso aí ia pegar um reembolso. Sim, você ia né? perder depois. Você... Que eu acabei usando. Eu usei essa passagem para voltar, né? Aí começa a nossa história, né? Porque a Sharon, naquela época, ela era bem ativa e não fazia tantos voos internacionais pela facilidade que ela tem de falar várias línguas, de que ela tinha que fazer várias viagens seguidas para poder ir me ver. Aí eu vou deixar ela contar o que aconteceu com o início do meu processo em Miami. Que aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no Brasil, eu queria brigar pelo acontecido. Eu fui no consulado, falei, não, ela falou que eu tinha essa carga horária, eu não tinha, pode ligar na escola, pode perguntar. Aí ela foi na escola, a escola falou, não, vamos dar a carta para a imigração. Aí foi complicando mais o caso. E eu queria bater o pé. E ela, quando eu estava retornando, né, de Atlanta, ela acessou lá, deixou uma carta para mim falando, para que você correr atrás disso? Vamos casar e acaba com esse problema todo. Eu não quero resolver, não é assim. Brasileiro, Querendo né? bater Quer o ir pé. pro pau. Ela queria casar. brigar. Ela pegou essa daí. Falou, a minha chance é agora. Ela já colocou na carta a negociação de quanto seria.
E aí, como que foi o processo mesmo? Porque eu estava no Brasil, eu fiquei 10 meses. A gente ficou na dúvida se a gente ia fazer a visa de turista e você vir para cá e a gente casar aqui. Mas a gente ficou com medo, porque como que você tinha sido inadmissível, a gente falou, não, vamos tentar de outra forma. Pensamos em fazer o estudante também. E resolvemos eu acho que a gente acabou fazendo o fiancé. Fiancé Visa. Mas no final das contas, eles cancelaram o teu visto de turista ou não? Cancelado. Cancelou mesmo? Foi cancelado. A mulher pegou birra. Bateram o Bateu o carimbo, carimbo. A mulher pegou bate birra. o carimbo, velho. Bosta. Bate o carimbo. E vocês Pá. fizeram o 90 Days Fiancé Visa. Fiancé. Aleluia! Eu não sabia dessa parte. Mas eu tô excited porque eu tô procurando uma pessoa pra vir falar sobre o K1 Visa. É o K1 Visa, não é? K1. K1? K1. Faz 20 anos. Eu pedi pra Fernanda, advogada, pra arrumar alguém que fez o processo e tal, porque a gente quer saber como é que funciona o K1 Visa. A gente sabe dos shows que a gente assiste, né? Eu adoro esses programas. Cara, tem um show no TLC que chama 90 Days Fiancé. Não sei se vocês já Já ouviram ouvi falar. falar, sim. É o melhor de todos, cara. É maravilhoso. É Sério? muito engraçado. Ela tá dizendo que não. É bom porque é estúpido. É por isso que é bom. É muito bom, porque tu vê o golpe. Não tô. Velho. Assimilando, Pois é, né? Essa Tá piadinha nunca vai acabar. Só com quantos anos de casado? Não vai acabar, eu sei. Estamos com quase Agora 20. Agora a gente pode fazer piada. 23 anos de casado este ano. Tem um casal de filhos, né? Mas o interessante do Então K1... você passou no teste. Já Tá bom. passei no teste, é. Tanto é que quando ela tirou... Bom, isso aí pra frente, né? Quando ela tirou o Registro Nacional de Estrangeiro, RNI, na verdade, imigrante agora, já tínhamos mais de 10 anos de casado. Então o processo no Brasil, para quem não sabe, é tão difícil quanto aqui. Para você fazer. Existe entrevista, existe todo o processo de aplicação, eles vão interrogar, vão saber onde que mora, vão visitar. E pelo fato de a gente já ter filhos e a gente ter mais 10 anos de casado, foi tudo abreviado, né? Na Polícia Federal de Campo Grande que a gente deu entrada na documentação. Mas eu gostaria que a Sharon falasse sobre... Quando eu liguei, ela falou, vou iniciar o processo de K1, de Fiancé Visa. Aí ela levou num advogado. O que aconteceu? Eu tava com a prima dele, que mora lá em Miami, e eu falei, como que vai ser isso? Eu não sei nada do Brasil, né? Eu não sei nada de imigração, não sei. Eu fiquei com muito medo de dar algo errado no processo. E aí a gente resolveu contratar um advogado, mas, nossa, na época eu era né? comissário de bordo, assim, eu tinha 2 anos trabalhando para a Delta, não ganhava nada, né? Nossa. Aí eu falei, ixi, vamos ver. Eu achei um advogado por aí, não lembro quanto que ia cobrar, mas não era muita coisa. Na época eu achei barato até. Só que aí foi assim, ele criou uma confusão. Porque ele falou assim, Sharon, você vai pegar todas as cartas, todas as fotos e você vai trazer aqui para mim. E a gente vai mandar. Eu falei, tá. Aí eu falei, Roger, eu tenho algumas coisas aqui, mas eu acho que algumas coisas estão com você no Brasil. Então, na próxima viagem que eu vou, você tem que me dar tudo e eu vou trazer aqui. Você já entendeu, né? Quanto tempo atrás, né? Chegou aí carta, né? Nada de e-mail. Carta, fotos. Foto, nada de imprimidos. WhatsApp. Imprimido. Ainda bem que quando terminou não rasgou, né? Nem queimou, nem nada, né? Então você ia ser enrolado agora, hein? Daí aí assim, no processo, eu não sei exatamente como aconteceu, mas a advogada me ligou um dia, ele falou, Sharon, não precisa as cartas, não precisa nada. Pode deixar lá no Brasil, assim, não precisa. Eu falei, tá bom. Aí a gente começou o processo, eu paguei ele mandou toda a papelada, passou um mês e ele me ligou, ele falou assim, precisa as cartas. Voltou tudo. Eu falei, eu tô te pagando por quê? Porque eu acho que eu tinha falado para ele que eu tenho todas essas coisas e ele falou, não precisa. Então aí ele voltou atrás e falou, não precisa sim. Eu falei,
tô pagando esse cara para quê? Porque quando você vê os papéis, eles não são muito complicados. É a linguagem que é difícil, né? Exatamente. Que é linguagem de advogado. E eu falei, não, eu vou sentar e eu vou estudar, eu vou fazer certinho. Essa e eu queria mesmo casar, vou fazer. Essa queria casar. Não, aí ela incluiu isso nos Queria, honorários. eu vou- Quando eu fui eu vou acertar com casar, ela nada. pagou Lá no esses Brasil, valores eu aí. vou Falou, casar teve com mais. ele. Aquele advogado cubano que eu contratei em Hialeah, cubano. ele não era advogado, ele era mecânico. Nossa. Aí, no part-time, ele fazia Na hora advocacia. Ele fazia o paradigma ali e tal, pra dar durante Não, o mas dia. falando sério, foi muito interessante de que voltou o processo e ela falou, não, eu não vou deixar isso assim, eu mesmo vou estudar e eu vou fazer. Enquanto ela estudava, eu orava lá no Brasil, né, para dar certo. É legal você falar isso porque o pessoal sempre pergunta e eu sempre falo, cara, todos os processos de imigração que você faz, você consegue fazer sozinho. Sim. Mas é bem difícil. Você tem que prestar muita atenção em cada detalhezinho, porque os Exatamente. formulários têm muita informação ali que você tem que Sim. colocar. E uma coisa que você põe errado, Acabou, pode ir. volta, você não Pode perde, lascar o processo não perde todo, o, né? Não, o e valor não em só dinheiro, isso. mas, cara, para você fazer de novo, enviar outra vez, e às vezes tem o exame médico que vence, aí você tem que fazer de novo. Novamente. É um saco. Não, e não só isso, mas eles erram muito, mas muito. A gente, quantas vezes assim, devolveram tudo pra gente, ou nossa, era tanta coisa que você não pode imaginar. Primeiro aquele do advogado, mas depois, quando ele veio aqui, a gente casou. A gente entrou no segundo processo, né? Que é quando você casa, depois você tem que fazer... Ah, eu lembro. O dia que a gente chegou aqui, eles falaram para ele assim, a gente vai fazer seus fingerprints aqui. Você não precisa pagar o fee dos fingerprints quando você manda tudo a papelada para a imigração. Falei, beleza. Tá. A gente casou, fizemos toda a documentação, mandamos. Aí devolveram. Precisa pagar os $50 do fingerprint. Nossa. Eu falei, tá, mandei, money order. Aí devolveram. Não precisa. Eu falei, Nossa, gente, cara. não é possível. Eles Isso aí são... é meses, né? Porque pra ir voltar... Perdemos muito tempo. Muito tempo. Mas isso aí já mais na frente, porque o que aconteceu é o seguinte, quando eu fiquei lá e ela deu entrada no processo aqui, todo o processo demorou 10 meses. Nossa, desanimador, hein? Nesse processo, o que acontecia? Ela trabalhava as horas possíveis, a sobra ia e ficava um tempo lá no Brasil. E ela fazia isso sempre. Durante esse tempo, chegando próximo, a nossa entrevista no consulado de Brasília, quando você faz o fiancé, o K1, é no consulado do Rio de Janeiro, desculpa. do Rio. Do Rio de Janeiro. Então eu fui para São Paulo para fazer todos os exames médicos que eles pedem. Depois Custo, né? Gastou pra caramba. pra também, caramba, né? indo, vindo, deslocamento, isso. Depois desse processo, chegou o dia da entrevista, né? Então a gente foi fazer a entrevista, foi interessante, porque uma coisa que a gente não mencionou ainda, você me perguntou sobre o inglês. Nessa época eu não falava inglês, eu arranhava. E a Sharon não falava português. Só que ninguém sabia Disso, né? que a gente falava espanhol um com o outro. A Sharon fala espanhol, Eu eu se falava você espanhol. falava espanhol pro seu pai. Paraguai, exatamente. Então eu já falava espanhol. E morando em Miami 5 anos, você aprende a falar espanhol, não tem jeito. Né? A gente Interessante falou que- isso aqui. Já Você chega em falamos isso Miami, não adianta, você não vai aprender inglês em Miami, você Verdade. vai aprender espanhol lá. E a gente Só foi tem cubano. no dia D, né, da entrevista no Rio de Janeiro falar com o cônsul. Então, quando chegou a nossa vez, a gente sentou, se apresentou, ele começou a conversar com a gente. E logo de cara perguntou de onde ela era. Que ela é nascida no Mississippi. Ele olhou para mim e falou: "Você tem certeza que você vai casar com uma mulher do Mississippi? Cuidado com essas mulheres do Mississippi." E ele Pior começou... do que as de Wisconsin? Aí é duro, hein? Aí é uma briga boa. Então aí, o que aconteceu? Começou a entrevista e ele começou a falar inglês com ela. Aí, certo momento, eu parei a entrevista e falei: "Por favor, você pode me explicar essa parte em português?" Boiou, né? Porque eu não estou entendendo. Ele falou: "Tá bom." Aí ele começou a explicar muitas coisas para mim e continuou no português. Aí ela pediu para ele parar. Falou: "Você pode parar que eu também não estou entendendo." Ele falou: "Mas peraí, você não fala inglês e ela não fala. O que está acontecendo aqui?" Ela já achou que era fake, né? Exatamente. Não, a cara dele, ele fica assim... Pera aí, Mas- né? Tem alguma que coisa... tá Tô acontecendo entendendo aqui? aqui. O que tá acontecendo? E eu... A gente fala espanhol. E ele...
Você é americano, ele é brasileiro. E falam espanhol. Quê? Durante muitos anos do nosso casamento a gente falava. Pelo menos espanhol. vocês conseguiam se comunicar em alguma língua. Tem um Exatamente. dos episódios que a gente assistiu lá do 90 Days Fiancé, tinha um cara que era a mulher daqui e o cara, acho que árabe, algum país muçulmano aí. Eles não, a comunicação deles era com o tradutor no telefone o tempo inteiro. Ô, louco. E ele conseguiu fazer Conseguiu. passar no teste lá. Nossa. Não sei como. Então, aí fomos aprovados que ele acabou nem entrevistando, nem perguntou nada, não entrou em detalhes nenhum. Isso é interessante mencionar, né? Que muita gente fica assustada. Ele ficou papeando com ela sobre a Delta. Porque a Delta abriu voo para lá e as aeromoças, não sei o quê. Eu fiquei lá, falei, não, vai embora. Aí ele virou, pegou meu documento, carimbou, falou, quando seja assim feliz. é bom. É bom demais. Quando tá a conversa assim, Sim. distraída, descontraída, é melhor o ambiente, deixar. né? O Porque ambiente ficou quando eles estão dominado, né? perguntando Exatamente. muito, é que é o Pra mim problema. foi a melhor coisa que aconteceu. Pegamos o avião na mesma noite. Quando aterrissamos aqui, eu procurando a gente que tinha me barrado. E ela me puxava, deixa aí pra. Eu falei, não, quero pegar ela. Quero ver o que ela vai falar agora. Isso é sério, isso não é brincadeira. Eu queria pegar ela e falar, ó, voltei. E agora? E agora o que você vai fazer? Carimba agora aqui. E ela me puxava, eu não achei a gente, né? Mas teve esse episódio realmente de que a gente que tirou meus fingerprints mencionou, falou, ó, não precisa. A gente não mandou. Devolver o processo. Isso em Miami ainda. Eu continuei morando em Miami nessa época. Devolver o processo. Tem que pagar. Mandamos o money order. Não precisa, porque você já tinha aqui, devolveu o processo novamente. Nossa, era meses e meses e Confusão. meses do processo que a gente perdeu. E aí a gente passou, eu não lembro com quantos meses a gente fez a nossa entrevista, a grande, né? Assim, todo mundo fica com... Pavoroso, Não. vamos ficar com E eu medo, falei, por né? que a gente tá nervoso? A gente é casado, a gente se ama. Que absurdo, né? Mas você fica. E eu, assim, a gente passou meses preparando toda a documentação e essa que você falou, os documentos, eles são bem detalhados, né? Eles falam, você tem que ler bem. Eu li esses documentos, eu certeza que eu tinha tudo, né? Chegamos lá no dia da entrevista e era uma mulher que era, assim, bem chata. Não era igual o cônsul, que era bem legal. Ela era nada chata. friendly, né? Era bem nada amigável. Nossa, né? e como ele não falava inglês, Nossa. ela perguntava as coisas e eu tentava responder e ela falava assim, ele tem que responder. E eu, Exatamente. desculpa. E eu toda nervosa, né? Aí chegou no final e ela falou assim, então tá bom. E ela pegou o papel, mexeu um pouco para frente e falou, só faltou esse documento aqui. Falei, faltou documento? Faltou nada. Eu tenho certeza que eu levei, que eu tenho tudo, né? Eu olhei e falei, mas peraí, aqui está dizendo, você pode trazer ou seu pay stub, ou, como que era? Pay stub ou... Uma carta. Uma carta. E ela queria a carta. Mais difícil, né? Eu tinha o pay stub. Eu falei, mas aqui disse, não disse que eu tenho que ter a carta, os dois, né? E ela, pois é, Mas eu preciso. você tem que ter. E a gente perdeu um ano por causa daqueles papéis. Foi um ano. Tava the last 6 pay stubs or a letter from the company. Eu Ou fiquei seja, doida. a carta da companhia. A Delta, por ser uma empresa muito grande, ela não fornece esse tipo de carta. Ela teve que falar com a supervisora dela para abrir uma exceção, para conseguir. Mas todo esse processo atrasou em um ano. Né? E antes de chegar nessa entrevista, o que aconteceu foi o seguinte, todas aquelas voltas de processo em Miami, nós nos mudamos para cá. Eu lembro que a gente foi pessoalmente na imigração, demos entrada com as nossas mãos no processo, que antes tinha que ser só enviado pelo correio. Nossa. E o agente que me recebeu falou, mas peraí, todo isso vai e volta, você está trabalhando? Eu falei, não tenho autorização de trabalho. Ele falou, mas você precisa ajudar ela, vem aqui. Me levou lá atrás, tirou foto, imprimiu e me deu autorização de trabalho no mesmo dia.
Que é isso? Formação, hein, cara? Então, assim, ele falou, cara, todo esse tempo, não, você precisa ajudar ela, você precisa trabalhar. É a Falei, pessoa puxa, querer agora eu vou ter que ajudar. trabalhar, né? Pô, eu tava aqui. Falei, agora eu vou ter Por que eu fui reclamar, pô? Fui se eu tô tivesse- trabalhando. Também, cara. Então depois veio a entrevista que aconteceu isso. E eu perdi isso para fazer minha cidadania, 3 anos de casado para você poder fazer a cidadania. Então eu tive que completar 4 anos de casamento para poder dar início no processo da cidadania, né? Mas foram muitas idas e voltas. Muito doido o processo. Mas eu achei interessante que Miami, com a cidade invadida de imigrantes, não tinha isso. A pessoa Mas você falava, sentiu que houve algum tipo de preconceito ou não? Foi o processo? não, mesmo? não houve preconceito, não. Era o processo. Era o processo que era lento, pessoas até dentro da imigração desinformada, ou você pega uma gente que lê uma carta que está dizendo or quer dizer ou. Interpretativo, Ou é ou né? não é. Interpretativo, Eu né? até reclamei dessa mulher, porque assim, na hora eu fiquei doida, porque já tinha tanto atraso, né? Então a gente saiu de lá e eu tava quase chorando de frustração, né? Aí eu achei um senhor lá e eu falei, olha, como que é possível que essa mulher fez isso? Aqui está dizendo isso e ela simplesmente me falou que não, que tinha que ser o outro. E ele falou, bom, na verdade o agente que te atende tem essa prioridade. Eles podem, não sei, decidir. Poder de decisão na hora. Eu achei muito ruim isso. É isso. igual ela que te botou inadmissível. Uma pessoa decidiu, né? É. Não teve um estudo. Não, ela chegou e falou: você vai voltar e tá cancelado. Acabou. Exatamente. E aí foi o que eu quis questionar no consulado em São Paulo, né? Para questionar a gente. E eles disseram que entre eles não existe questionamento. Depois, com a gente tomou uma decisão. Tanto é que você tira seu visto no Brasil, no consulado, na embaixada, mas você chega aqui com a agente de imigração, ele pode cancelar seu visto na hora. Pode. Foi aprovado lá, tá tudo certinho. Não quer dizer que mas não você quer dizer vai. que E eles exatamente. falam, É verdade. Você tem uma autorização Exatamente. Mas não para visitar, mas não está garantida está garantido sua entrada. a sua entrada. Não tá. Caramba. Então, na época, né, continuando a piada, né, porque existia muita dúvida, né, do casamento, quando a gente foi renovar o visto, porque acharam, como a cidadã americana, ela não pode ter dupla nacionalidade, é diferente de um brasileiro. Sim. Os meus filhos os dois têm dupla nacionalidade, pelo fato de ter o pai brasileiro. Sim. Então, em casa são 2, 4, 6, 7 passaportes. Então, assim, ela não tinha, ela tinha que manter o visto, quando tinha a lei de reciprocidade, que foi criada, acho que... De turista, eu era de turista. Ó. Então, ela tinha que manter o Derrota. visto também. Quando foi para vencer aqui no consulado em Atlanta, porque antigamente a gente usava o consulado de Miami, diga-se de passagem também, né? Mas aqui foi que orientaram ela, por que você não tira o seu... A gente tem imóveis no Brasil, tinha tudo, né? Não morando lá. Então você passa a imigração, como eu disse, a imigração do Brasil é tão difícil quanto a dos Estados Unidos, né? Americana. E aí ela fez o RNE dela. Eu quase fui deportada do Brasil. Não, é verdade. Por causa disso aí, por causa desse processo ou na hora? Durante o processo, assim, aquela coisa de misinformação, né, também. Eu não lembro exatamente como passou, mas... Eu lembro que o que aconteceu foi o seguinte, o visto temporário dela estava para expirar. E quando ela deu entrada no Brasil, eles deram o que corresponde ao I-94 daqui. Ou seja, ela entrou com o visto expirando, mas a estadia ultrapassava a expiração do visto. Aí não pode. Aí isso aí foi debatido. Não, a vista era só uma entrada. Então, tipo, eu entrei no país e já meu visto já não serve. Aí eles me dão uma estadia, né? E a mulher não sabia e ela me deu 3 dias. E eu falei, mas 3 dias? Que absurdo! Eu preciso mais tempo. Isso eu questionei, viu? Porque eu falei, olha, o visto, ela deu pela expiração do visto, que era único. Para a entrada para fazer o processo dela, né? De imigratório. E eu questionei isso com relação ao que acontece aqui. Por exemplo, se você está chegando com visto
hoje nos Estados Unidos que está vencendo, eles podem te dar 6 meses no passaporte e você tá legal. Vai ser o agente que vai decidir. Exatamente. Toda vez que Exatamente. você entra aqui é um novo I-94 que você pega. Exatamente. Exatamente. Agora, quer dizer que seu visto expirou ontem, mas a sua estadia você tá legal. Foi isso que eu questionei no Brasil. Então, como era um setor de imigração muito regional, o agente de lá também entendeu que não. Ele decidiu, né? Que ela tinha que sair do país ou ela ia ser deportada. Aí, Aqui eu já vi situações aqui assim, o agente ele vai decidir. Eu acho que o Roger fez a E proposta, ele vai porque deixar aconteceu você com ele ficar, aqui. Ou teve gente que é barrado, inclusive, até. Nem deixa. então assim, é o agente que decide realmente. agente que decide. Mas se ele, como eu estou dizendo, se você pegou o visto, E está o cara era esperando hoje. brasileiro, que estava no Brasil, você argumentou, ele falou não. Na Polícia Federal, Paulo né? não, né? Na verdade, o agente em São Paulo, em Guarulhos, que deu o prazo de estadia de 3 dias, que era a expiração do visto. O cara sacaneou, né? E era uma sexta-feira, então tipo... Sabe que no Brasil, de praxe, é 3 Fazer o meses. quê? Fim São de 90 semana? dias. Sim. Né? Para turista que entram lá, de praxe, aqui é 6, lá é 90 dias. Sim. 6 meses, né? E eu tive que recorrer a um conhecido na cidade que entrou em contato com a Polícia Federal, que aí acionaram Brasília para tirar essa dúvida, porque eles nunca tinham caído nessa dúvida. Aí sim foi reconhecido que é o prazo de estadia que vale, não o vencimento do visto. Ela entrou pelo período legal. O que eu sei que recusa 100% é o passaporte. Se o passaporte estiver perto de vencer, Isso sim. aí não tem jeito. Vocês não vai deixar você Você não fez cidadania brasileira, né? Não. Quando eles são descendentes de pais americanos, como americano, eles têm que negar a nacionalidade americana para ter dupla nacionalidade. Então ela em casa é a única que não pode ter. Ou ela nega a americana para ter a brasileira, ou fica com a americana. Aí eu acho Pra que quê ela também? Aí acho que ela escolheu ficar com a americana, né? Não, Já é diferente Aquele estava me perguntando se ela podia vai pegar voltar a lá, cidade. Não pode. Não. You can't have a Brazilian citizenship. Because your parents are American. Pra Não tem. quê? Não, Você com passaporte Não, tem um americano, pra você vai quê? pra tudo quanto é lugar. Não, E agora ela precisa de visto. variar, né? Agora ela Pra precisa ficar de visto. O PT botou. Vai bicho. cortar essa porra, né? Vai ficar Não, puto pô, comigo. fala, não é o PT. Não é o Assim, PT. é o Lula. O Lula botou de novo isso aí, né? Essa Eles tinham administração. tirado em 2019, ficou um período sem, agora botou de novo. Agora você me fala. Obrigatoriedade. Eles vão obrigar o A fazer- americano, o canadense e o japonês A fazer a entrevista pegar de novo. visto brasileiro. Pra quê? Porque ninguém que mora nesses 3 países quer morar no Brasil. Eles chamam isso de lei de reciprocidade. O que você faz para mim, eu faço para você. Mas, se for comparar os países, é complicado, né? Só que eu ainda assim, voltando ao assunto de cidadania, por exemplo, eu tenho todos os meus parentes aqui que são filhos de americana, mas têm cidadania paraguaia. Todos eles tiveram que negar a Paraguai para ter a americana. Mas é porque o Paraguai não O aceita. Paraguai não aceita dupla nacionalidade. Né? Eu acredito que a Colômbia é assim também, não tenho certeza. O Leandro tem um primo também que na Europa também teve que negar a brasileira. Na Holanda. Não pode ter também. Assim, na verdade, quando você faz juramento aqui, você nega a sua cidadania brasileira. Sua cidadania. Só que o Brasil te permite ter a dupla nacionalidade. Então, não é os Estados Unidos que me permite ter a dupla nacionalidade, é o Brasil. Então, é isso que acontece. É por isso que meus filhos são só... Que aí só vocês Sherman. têm 2 passaportes, né? Que aí 2 quando passaportes. Você chega lá, você não precisa ir pra fila de... Inclusive, de hoje, com imigrantes, né? passaporte de chip, você passa pela máquina e passou, já era, né? E aqui para entrar, entra também com o americano. E da saída de lá, criança tem que... Porque tem a lei. Mas que vocês a lei, casaram no Brasil? fomos casados no Brasil também. E aí ela não Pra consegue... quê, cara? Ela vai pegar tuas coisas no Brasil. Você... Aí ela não tem um passaporte, né? Não tem passaporte, tem o CPF e o RNE, que é o que eu cobrei $25 mil dela, ela me cobrou 20. Que aí foi a moeda de volta. Agora é É. minha vez, Ganhei né? Tá esse fazendo então. crédito lá no Brasil? Foi um Você- bom negócio, né? Até que nunca vi esses 20 mil que você fala tanto. Mas isso não te ajudou em nada na questão de visto? Bom, agora não precisa de visto, Não precisa mas... de visto. Agora você não O precisa RNE mais. você não precisa de visto? verdade. de visto. Agora eu tenho o RN, então Agora eu você não não precisa preciso mais mais de visto. visto.
Ok. É tudo bem. isso que faz, você não precisa ver. É exatamente aqui, você não precisa visto para entrar porque você tem um green card. A advogada, Que o que tá hoje, RNE, a advogada que tá aqui hoje aqui tava com essa. Queria saber sobre isso. Isso agora. Será que ela precisa de visto? Porque ela tem um RNE. não precisa. Precisa. Vocês precisavam falar sobre isso. É bem é uma Então uma ela pode fazer isso. como fala isso? É Um cartão. um cartão. É um ID, Então, ele Eu queria fazer também. é o que se refere, ao green card aqui. Eu tô brincando. Então, é exatamente isso, né? Ele é o green card brasileiro. Só que agora mudou o nome, não é RNE, Registro Nacional de Estrangeiro, agora é RNI, Registro Nacional de Imigrante. Top, hein? Eu não percebi. E ela acabou de renovar o dela também, que tinha vencido. Tudo bem, então ela pode ter o dela, que ela não vai precisar de visto também. Tá, aí você tem que montar todo o processo. Ah, não, deixa. Então Tem que esquece. montar Outra todo o coisa, processo. outra Brasil, coisa. acesso. E não, e Já é assim, ó. Lá no Brasil. Um pouco de como aconteceu quando a gente fez, e eu tive esse problema de entrada e tal. É assim, ó, eles falam assim, quando você chega no país, você vai no mesmo dia, direto na Polícia Federal, né? Sim. E a gente, era uma sexta-feira, a gente chegou tarde, então a gente não foi, a gente foi na segunda. E o nosso plano nunca era ficar lá, a gente fez para essa facilidade, né? Facilitar a vida, né? Minha. Mas não era para ficar. E lá, eles acham que você vai morar lá, né? Por isso que você está fazendo. Então, eles a gente entrou no office, no escritório do Polícia Federal, e ele falou assim, então tá, vamos colocar aqui, agendar sua próxima, Entrevista, sei lá. seu retorno, né? Exatamente. E era tipo 1 mês, 2 Nossa. meses na frente. Eu falei, mas peraí, calma. Eu sou comissária de borda, eu tenho trabalho lá. Eu vou morar aqui, mas eu tenho que voltar lá. E o visto que vocês me deram era só uma entrada, então como que faz? E ele olhou para mim e falou assim, você é uma princesa então? Porque você é comissária de bordo. Ele não sei o que. Foi arrogante. Não, mas é uma pergunta séria. Como que eu vou voltar aqui para isso e continuar trabalhando? E ele, É que o processo, na verdade, é o mesmo como se fosse aqui nos Estados Unidos. Se você está aqui, você não pode sair, o processo está rolando, tem a próxima entrevista. Na verdade, era a entrevista que foi cancelada pelo tanto de tempo que a gente tem de casado, tem filhos, Você tem que estar à imóveis no disposição, Brasil. né? Você tem que estar à disposição. E corre o risco de chegar um agente na sua casa, como aqui, falar, Roger, Sharon, mora aqui? Cadê? Deixa eu entrar aí, deixa eu ver como é que é, vocês estão aqui. Quem é que tá dormindo qual lado da cama? Exatamente, Cadê a toalha? exatamente. Que existe tudo aquilo aqui também com relação a entrevistas, né? E vocês não passaram por isso aqui que você falou? Aqui? É. Não. Foi feita uma única entrevista, que foi essa que faltou. E que nem te perguntaram nada também, aí já não perguntaram mais nada, não teve mais entrevista. Meu green card chegou para 2 anos, depois chegou de 10 anos, né? Mas acabei nem usando o de 10 anos, porque já fiz a cidadania com... E pensando bem assim, nem lembro muito dessa entrevista que a gente fez. Eu só lembro daquela mulher falando que eu tinha que produzir um papel que... mas ela fez alguma pergunta? Não. Nossa, nada basicamente não. Da nossa relação. Assim, aparentemente ela também era uma novata. Dava para perceber. Então, tanto é que ela se firmou nisso, porque eles são instruídos, e se faltou um documento, faltou alguma coisa, nem continua a entrevista, nem faz nada, tudo, tá né? faltando. Para tudo. Tudo. Né? Então, quando iniciamos a conversa, que ela perguntou 2 coisas que ela traduziu, ela falou, não, ele que tem que responder. Que aí eu que tinha que responder, não ela por mim. Do processo de fiança. Exato, do processo de fiancé. Não, na verdade já era o processo de green card. Já era o processo de green card. Você já estava aqui. Já estava, porque o fiancé, você entra, você tem... Quanto tempo tinha para casar? 90 dias. 90 Não, dias. sei lá, Aí nós casamos no cartório e demos uma entrada já no processo de green card. Eu não tenho o que esperar, né? A gente faz a brincadeira, né? Mas você imagina o processo deles que é real e tudo. Olha a dificuldade que foi. Agora você imagina pro povo que faz mesmo, né? A confusão que deve ser. Deve ser. Isso muito duro. difícil, né? Cara, problema sério, né? Que vocês têm afinidade, né? O casal de verdade vai, conversa, se entende, tá tudo certo.
Porque a gente recrimina muito isso, né? A gente brinca assim, mas a gente fala, né? O pessoal é meio louco, né? De fazer esses casamentos assim à cega, né? Cara, é tanto problema, cara. É tanto problema que vem junto. Tem gente que fala, não, é só um business, não sei o que, é só um negócio e tal. Nossa, Mas não posso é imaginar. 5 anos que você vai ter que Aguentar. aturar aquela situação e muitas das vezes sai bem errado. A gente teve aqui, acho que no terceiro episódio, que veio o Reinaldo e a Fernanda. Foi, pastor. E eles, os pastores da Nova Church. E eles falaram, cara, teve gente que parece que a pessoa não foi no dia que era para fazer a entrevista, aí ela se bateu para dizer lá pro cônsul, pro cônsul não, lá na imigração, Na entrevista. HCS, que a pessoa que ela se casou bateu nela, Meu Deus. um rolo danado. Pelo fato dela não ter ido, né? Ela usou, ele ou ela, não sei, Nossa. usou essa desculpa dizendo que a pessoa bateu nele, foi por isso que ele não veio, eles brigaram, mas o casamento é legítimo sim e tal. E não era. A pessoa tinha pago a outra, sei lá, 15, 20 mil, não sei. E isso aí é só um deles. Teve um outro caso aí que porque você tem que abrir conta bancária junta, né, para provar e tal. E a menina brasileira, o cara americano, ela abriu uma conta e botou um dinheirinho lá, abriu uma conta no nome dos dois, ela abriu, botou um dinheirinho lá, né, porque tem que dizer que movimenta a conta, e o cara começou a gastar o dinheiro dela. Aí já viu, aí começa a dar um rolo, é uma coisa... Para sustentar a mentira é sempre... Mais mentira. com mais mentira e não é fácil não. A gente sempre fala aqui, né? A gente sabe que tem casos e casos, né? Tem gente que não tem para onde ir mesmo. Mas você vai usar um casamento fake, você se prepara, porque Não é fácil. não é fácil, não. Eu acho que o nosso acabou não sendo. Teve essas idas e voltas por falta de informação, na verdade. Mas, no modo geral, a entrevista com o cônsul no Rio de Janeiro foi tranquilo, que ele conversou sobre Delta Airlines. Me O liberou. tempo todo. E na entrevista aqui, como ela achou que estava faltando documentação, ela já suspendeu toda a entrevista, não foi feita a entrevista. E depois não foi feita uma segunda entrevista, já veio o meu green card diretamente. Olha só. Entregou o documento que faltava. Exatamente. Só que assim, com atraso, né? Porque esse processo, questão de 1, 2 semanas, ela já conseguiu a carta, que era quase impossível. Foi mandado, registrado, chegou na imigração em 2 semanas. Quando meu green card chegou foi 1 ano depois. E aí chega com a data que foi emitido. Aí você tem que esperar 3 anos daquela data para você fazer a cidadania, né? Então eu tive que esperar 3 anos da data do meu green card para poder fazer a cidadania. E o processo de cidadania você estudou bastante, né? O O processo. inglês, né? Pra você dar entrada na cidadania. Aí você Então, já tava aí eu mais já craque, falava né? inglês. Que eu já estava morando aqui tem por como. muito tempo. É, porque você tem que saber negócio dos Exatamente. presidentes. Tem e vários. tal. Não, Até e a não, língua, eu vou a falar para própria você. língua. Na época, eles davam, isso é até interessante saber, porque as pessoas ficam com muito medo desse teste. Sim. Umas semanas Isso que eu tô atrás te eu tive perguntando, por causa falando disso. com um amigo meu que a esposa ia fazer, e eu falei, olha, eu coloquei o CD no carro, naquela época CD, né? E indo e voltando para o trabalho eu escutava, que era 100 perguntas. 100, acredito São que 100 100. perguntas. São 100 perguntas. Ainda são. E o que acontece? Você tem que se basear naquilo. Não tem mais estudo, complementação. O que vai Esquece. fazer? O que tem a complementação é ele conversando com você. Oi, tudo bem? Como que estava o tráfego hoje? Como que está o dia? Para ver o seu inglês. Né? Então, assim, as pessoas não devem ter medo disso, porque é realmente só as 100 perguntas. Não faz nada extra. A não ser você conversar, trocar ideia. Né? Eu fiz umas complementações de conversação de inglês para essa entrevista. Que era, oi, tudo bem? Oh, caiu minha caneta, você pode passar minha caneta para mim? Então o cara fazia, ele ali na hora ele inventava alguma coisa que podia acontecer Fazendo uma durante a interação entrevista. para ver como é que Exatamente. você ia se comportar. Né? Exatamente. Só que graças a Deus você vem morar numa cidade que hoje já está bastante imigrantes, mas quando eu cheguei nós fomos morar numa cidade que era inglês. Eu fui trabalhar em empresas e sempre trabalhei em empresas aqui que era inglês, então você tinha que aprender o inglês. E eu acredito que é a melhor forma de se aprender inglês, né? Até dizem que se você quer aprender o idioma do... Para não ficar redundante, porque exato. toda vez Você a gente fala agora, a porque eu mesma já cansei de coisa, falar Você essa só parte. tem que andar com o americano. Não tem como você aprender inglês aqui se você
Vamos lá, assiste televisão brasileira, anda com brasileiros, Mas, se encontra ó, com brasileiro. ele não aprendeu inglês comigo. Nada. Você Nada. não conseguiu nem corrigir, ajudar. E eu não aprendi português com dava ele. pau, dava briga. Nada. Eu ia perguntar isso agora, porque tu já sabia o espanhol antes por causa da tua profissão. Sim. Você aprendeu espanhol porque tu era comissário de bola. Eu aprendi antes, mas eu... High school Na e tudo escola mais. mesmo? Aprendeu no colégio? Na escola e assim, na Atlanta tem bastante pessoas que falam espanhol também, né? Então eu sempre estava ao redor. Eu não sei, eu acho que eu gosto de línguas também. Eu gosto de aprender. Mas ele, quando a gente casou, ele não falava inglês, eu não falava português, a gente falava sempre espanhol. E a gente sempre brigava, você tem que me ensinar, você tem que me ensinar. Não dá certo. Isso não dá deu certo. Pelo menos com a gente não deu certo. Você começa e em 3 minutos você já troca para outra língua. É porque já perde a paciência, já quer logo... Questionamento, Exatamente. olha, você falou isso, Tá brigando, não, mas não né? Você falei tá brigando, isso. você vai brigar em inglês, o cara não entende nada. Ele vai entender... Xingar uma coisa, Foca, né? agora... Ele vai entender palavrão, né? Aí já perde logo a paciência, né? Mas isso também foi interessante, que eu aprendi inglês, eu lembro de um missionário evangélico, né, de Tulsa, Oklahoma, ele fazia conferências na Casa Japonesa em São Paulo, e a gente participava muito, Dave Robertson, e ele falava que a melhor forma de se aprender um idioma é você, por exemplo, ele deu um exemplo, ele falou, você quer aprender o idioma dos índios, você sobrevoa, empurra o cara de paraquedas, deixa ele cair lá. Daí 1 ano você volta para pegar ele. O cara já está afiado no idioma, ele vai traduzir você para os índios. Então, assim, foi o que aconteceu comigo. Literalmente, eu fui jogado Então, quando chegou na entrevista, né? Eu fui jogado no meio dos americanos para aprender inglês na marra. E quando chegou no dia da entrevista, eu já sabia, já falava inglês. Então, não tive problema com o idioma, né? E se você estuda aí 100 perguntas ali, não tem mais, não tem outros... Que é muito rápido e fácil, né? Para quem não sabe como é que é feito o processo de cidadania, são as 100 perguntas, até hoje é a mesma coisa, muda as respostas só da questão de quem é o presidente atual e quem é o vice-presidente, você tem que saber, e tem que saber falar inglês, porque tem eu não sei se tinha na tua época, mas agora, além das 100 perguntas... Você tem que saber ler, porque eles vão te dar uma frase, você tem que ler aquela mesmo? frase. Isso aí eu não sabia, não. Você tem que saber escutar, eles vão falar alguma coisa, aí você tem que escrever. Então tem essas 3 coisinhas aí: ler, escrever e ouvir. Que legal. Bom, legal Pra quem vai sabe, fazer. né? Para quem Quem tá não com Galera essa que de- vai dar entrada, meu amigo, o pessoal... É porque aqui tem essa filosofia do medo, né? Pra tudo, o pessoal tem medo de tudo aqui. E assim... Falou que tem negócio de imigração, é um desespero. Né? Exatamente. Lá migra. E você aprendeu português como? Segredo Bom, agora. quando a gente resolveu casar, eu falei, não, agora eu vou aprender, porque se eu vou ficar com ele o resto da vida, eu não vou ficar ao redor desse português e não entender, porque é muito chato isso. Aí eu... Ficava estressada, né? Nossa, E brasileiro é aquele e você não entende caloroso, nada. né? Se pegando e abraçando e conversando e rindo alto, né? As pessoas, Pois é. estão fazendo piada, né? Não, com a foi minha muito cara, interessante, porque quando a gente estava junto, ela fez umas aulas de português, né? Começou a estudar, eu achei interessante que ela se interessou. Mas eu acredito que ela aprendeu mesmo, foi quando a gente veio para Atlanta, inclusive eu comecei a aprender inglês e ela português. Ela assistia, era Globo Internacional, Parabólica, aquela época, né? Nossa. E ela lia muito romance, e eu ficava assistindo o jornal, acabava o jornal e iniciava as novelas. E aí ficava lá ligado, às vezes eu assistia um pedacinho e tal, e ela falava, ué, isso aí é muito... não é real, é uma coisa muito... Fake. Aí eu falei, Falso. não, tudo bem, continua lendo seu livro aí, eu tô assistindo. Daí a pouco ela parava de ler o livro, olhava e falava, ué, mas esse casal, essa mulher não é uma esposa do... Aí eu falei, ixi, agora pegou, agora aguento. Tô lascado. Não, e você falou pra mim, meu amor, é novela, ele tá com todas. E aí tem o problema, eu falava, é uma novela, não é a realidade. Mas aí ela pegou. Típica novela brasileira. Exatamente. Só... E aí no futuro, na hora da novela, ela pra mim, né? Eu falei, ixi, pegou, agora Viciou. vai.
Aí ela aprendeu com novela e quando o Lucas nasceu, nosso filho, Ah, é verdade. ela começou a conversar, ainda que errado, ainda que... E eu percebi isso em casa, eu chegava e ela estava falando português com meu filho, a gente falando em espanhol entre nós, eu já estava aprendendo inglês e ela aprendendo português. Sei que chegou um dia, eu olhei para ela e falei, ó, acabou, hoje nós vamos para o inglês e português, chega de espanhol. E eu nunca acreditava que isso ia acontecer, porque era tanta Foi muito intimidade, bom. tanto tempo junto falando o idioma que a gente conseguiu virar. Hoje em casa é a metade e a metade. E eles falam bem português, apesar de Eles falam bem português. Obviamente que algumas coisas assim eles arrastam. É natural para quem nasceu aqui e nunca estudou, né? E predomina mais o português ou o inglês em O casa? inglês. Para eles Legal. o inglês. Não, isso é Ah, legal, para as né? crianças. Pras Eu já- crianças. Eu já ia falar que tá mentindo. É, já. agora para nós em casa é mais o português. É isso que eu ia falar. Isso, Você não exatamente. vê essa daqui, principalmente a dona aí, Não ó. fala ela inglês. não fala inglês, é impressionante. Ela não fala inglês na casa dela, de jeito nenhum. Ou quando a gente, eu falo assim, é porque a galera não sabe, né? O Roger e a Sharon são meus amigos agora também. E a gente já hang out a little bit por aí. Here and there. Legal, por aí. Legal. E eu não vejo vocês conversando em inglês, cara. Não, muito Nunca, a não difícil. ser quando aquele tá por perto. Não, eu e ela, às vezes quando a gente tá falando de negócio, a gente entra no inglês. Às vezes quando acho que é mais eu quando eu tô bravo, eu vou mais no inglês com ela, não sei porquê, é natural isso já. Mas no modo geral, eu acho que entre nós, a maioria das vezes, e com as crianças perto, é mais português realmente. Agora, entre eles, realmente é mais inglês. Mas o interessante foi essa mudança, né? Da gente chegar um dia e falar, Agora não, vai, não né? vou mais. O Lucas e a Emily, principalmente o Lucas, eu trouxe aquelas cartilhas do Brasil. Do BA, BEB, e ele estudou muito comigo. Então o Lucas até escreve bastante em português. A Emily também. Só que ela pegou um pouco menos que o Lucas, mas hoje os dois conseguem ler e falar em português. Então, acho que... Mas é interessante que quando eu comecei a estudar português, a gente estava junto uns 2 anos, eu acho, e eu ao redor dele e as primas e os amigos era muito português. E eu até cantava umas músicas em português, eu não sabia nem que eu estava cantando, mas é porque é parecido, então eu entendi umas palavras, mas muito pouco. E quando eu comecei a estudar, eu acho que eu fiz um curso de uma universidade, era 10 semanas, eu acabei indo em 3. Mas essas 3 aulas que eu fiz foi uma chave para mim. Chave? Chave, deu uma virada de chave, assim, né? Isso. Ele mudou completamente, porque quando você começa a entender as coisas de português do mundo, porque é diferente do espanhol, né? E o eu, ela, eles. Quando eu comecei a entender essas coisas, nossa, Vocês, né? Foi ótimo. Você fala assim, né? aí as vocês. novelas me ajudaram, que eu comecei a entender aos poucos. E eu falava para ele, porque é muito difícil entender, e eu queria entender o que eles estavam falando. Aí, quando você fica interessada também, tipo, eu quero entender, e eu falava, e ele... Aí você imagina, casei Sério, com uma cara? americana, para não E ter quer esse ver problema novela, de pô. novela. Aí chega a noite, ela, pra mim, porque tá assistindo novela, eu falei, aí acabou mesmo, aí não teve jeito, não consegui escapar dessa. Mas foi, na verdade, muito pouco, né? Graças a Deus. Mas E foi interessante também que o Lucas, eu estava grávida do Lucas quando eu comecei a ficar interessada em novela. Era Celebridade. Nossa. Eu lembro bem dessa novela, que foi a primeira. E a gente tinha voltado do Brasil, eu estava grávida, e eu comecei a assistir essa novela. Então, quando eu ia para o Brasil, eu não conversava, eu só escutava. E, sabe, quando você não Cara entende. de paisagem o tempo todo, né? Oi. É assim, oi, a pessoa fala. E- Eu lembro muito do pai do Leandro, né? Chegou com aquele, né? Tá bom, você tá gostando, Engraçado mesmo. né? Fala normal. Falando né? como se ela estivesse entendendo tudo. Daí, não, e todo mundo fala assim, e Normal, tipo, né? Como se você às já- vezes eles te olham, tipo, oi, você, oi, tudo bem, yes. É desse jeito. Chato! Tadinho. Era fevereiro, Lucas nasceu em julho, e quando o Lucas nasceu, eu falei,
eu não vou falar inglês com essa criança, porque é o único jeito que eu vou aprender é se eu começar a falar. E ele não vai me corrigir, ele não vai fazer piada. Então, assim, eu comecei a falar só com ele em português. E quando eu voltei para o Brasil em novembro, eu já estava falando bastante, né? Porque é bem parecido com o espanhol. E o povo falava, nossa, você aprendeu português em 6 meses, porque quando você estava aqui você não falava. Eu falei, não é isso. É anos e anos de eu escutando, eu só comecei a falar, né? Mas você fala muito bem, cara. Né? Não diz, né? Sotaque E assim, você também meio tá de muito mineiro. tempo aqui, você não perdeu também o Português. porque tem gente aqui, a gente gosta de falar isso também, a mesma coisa que a gente fala, né? Com 6 meses, como é que fala aquela palavra? Como é que... Aí você fala, é pires, a palavra xícara, isso é xícara. Eu escutei uma vez meu tio dizer que você tem que ser bom em vários idiomas, se possível, mas você tem que ser um esperto no seu idioma. Então, assim, é uma coisa que você tem que preservar, né? Se não preservar, eu como falo muito espanhol, por amizades e pela Atividade? minha descendência também, na atividade. Sua atividade também. Então, às vezes, quando eu vejo, eu estou falando uma palavra errada, que eu tento corrigir muito. Né? Mas, assim, a gente acho que esquecer uma palavrinha ou outra, às vezes, acontece. Mas eu estou aqui há 25 anos, eu não, E às vezes não na sei, eu conversa- questiono isso, eu não esqueço. Eu lembro, é o meu idioma, Não, você eu tá sei. ótimo, você tá falando normal. Tem gente que fala e começa a enfiar inglês no meio, né? Eu faço muito isso, mas eu faço porque é mais fácil falar. Tem algumas Tem coisas palavras que é mais bem mais fácil você falar. Igual eu falei agora, a gente Hangout. hangout. Emily, Eu tenho que Emily, formar uma frase inteira em português para falar isso. Emily, minha filha, ela Mas tira eu sarro esqueci da o gente, português. porque a gente faz bastante isso. Porque, às vezes, a palavra é muito mais fácil naquela idioma e no momento... Para os meus filhos é mais difícil, porque sim. muitas palavras eles nunca escutaram. Conhecem. A Laura do Leandro, A Laura é assim, tadinha. Tem palavra que ela... É. Você fala às vezes muito rápido, ela... O que seria isso, tio? Ela pergunta. Exatamente. Aí você explica, ela entende. É isso mesmo. Mas ela não vai ouvir depois aquilo de novo. Então, não é comum, não é rotineiro, né? Não. Quando a gente estava na pandemia, eu sempre falo errado isso. Pandemia. Não tinha o que fazer, né? Então a gente começou a assistir novela de novo. Opa. Ele que começou, não Noveleiro. fui eu, gente. Eu Aí, não, eu... Foi você, meu amor. Tá vendo Big Brother agora? Aí- Não é meio, não. Aí não. Aí não. Então, começou a passar a novela e a gente começou a assistir. E a Emily sentava do nosso lado e ela ficava... que isso? Depois de um tempo ela ficou interessada e ela começou a interagir e falar assim, mãe, acho que eu vou assistir com vocês. E passou um tempo, assistiu. Depois de uns meses ela falou, mãe, meu português é ótimo, eu estou falando muito melhor do que eu estava. Então é bom a gente assistir algo em português. E falei, Eu sempre insisti para eles para conseguir um livro ou algum programa, mesmo dos que eles assistem aqui, que são traduzidos em português, né? Para eles aprimorarem mais o português. Diga-se de passagem que ninguém é noveleiro e eu detesto novela num contexto geral do que, que eles pregam. Querendo fugir do apelido de noveleiro. Não. É um noveleiro. Na verdade, é o que a novela prega que eu sou contra. É né? verdade. É o tipo, a história e tudo. Mas a gente se aproveitou disso para aprimorar o benefício, idioma. né? O benefício, porque né? a novela, todo mundo sabe, infelizmente, não te acrescenta nada. Né? Então, assim, mas foi interessante que ajudou. Não acrescenta nada, mas acrescentou no A idioma. novela né? brasileira é só traição, o que mais? É tudo que não vai a favor. Não, realmente, eu lembro que quando eu estava aprendendo português, eu até falava, e assim, todo mundo que eu falava, eu aprendi com novela, e eu toda orgulhosa, porque eu estava falando o idioma, eles falavam assim, novela, novela não presta. Exatamente. E eu falava, mas... novela, né? Então, Porque parece que a gente tem a prestou, mesma, né? o mesmo viés, né, da nossa criação. A gente é mais tradicional, né? Então, todo mundo, a novela participou da vida de todos nós, desde a gente sabe que ela veio mudando. Exatamente. E hoje,
Você pega uma novela Rei do Gado, por exemplo, era muito legal, cara. Sim, sim. Aí você vai pegar hoje uma novela atual, Não tem nada a ver. olha pra você ver como é que a diferença é muito... Uma malhação de antigamente, na época lá do Mocotó, né? O Cabeção é mais, mas o Mocotó, que era como é que é o nome dele? André Marques. André Marques. Pra você ver a geração de hoje, Exatamente. cara, pra mim, são assuntos que não me interessam. Era muito mais interessante. A Malhação era época de maromba e não sei o quê. Depois mudou pra escola. Era múltipla escolha. Porque tudo que a gente fala hoje, a gente é preconceituoso, né? A gente fala aqui, eu fui falar, eu brinquei aqui agora de PT, a gente não pode brincar, porque se a gente brincar de PT, daqui a pouco vai ter alguém falando aí, esse cara é contra PT. Estavam até xingando a gente esses dias. Hoje em dia tá porque muito eu falei difícil. que FHC é da direita, o nego ficou puto. Mas a vida toda ele foi de partido de direita, ele nunca foi. Ele foi mais conservador, né? Sempre Não, foi é mais só você conservador. olhar. Ele concorreu contra quem quando ele foi eleito? Quem que era o concorrente? Era o Lula. Era o Lula. Então, Era. aí ele ficou puto, escreveu pau no cu lá pra gente lá, falou que não ia seguir mais a gente. Falei, cara, a gente tem uma personalidade. E não era, no final das contas, não era ninguém. Não era Porque a gente entrou nada. no perfil da pessoa, você que tá. Se Fazendo você coisa estiver fake assistindo aí. esse vídeo agora, Eu a gente falo entrou mesmo. no perfil, era um perfil fake, Falso. tinha uma ou nenhuma postagem. Uma publicação e depois tirou. E aí depois a gente tentou entrar de novo, a pessoa já não tava lá mais. Tipo, tinha cancelado a conta. Ou seja, parece que criou a conta pra ir lá Só fazer pra um ir. comentário safado no nosso vídeo. Porque hoje tem tudo política de cancelamento. E, Se a gente for falar que não gosta de novela por determinado coisa, pronto. O pessoal vai dizer que a gente é preconceituoso, que não sei o quê. A atualidade tá difícil, né? Assiste as novelas da Record que tá menos pior, tá? Pra você que gosta de novela, Que tá assiste menos a novela pior. da Record que tá menos pior. Tem umas séries lá da Bíblia agora que tá Exatamente. tá bem legal. É interessante, e voltando a ressaltar que realmente foi um aprendizado para o idioma, né? Você pega, por exemplo, as pessoas que estão aprendendo inglês, eles indicam muito você assistir desenho animado, você assistir um filme várias vezes, e tirando legenda, assistir 20 vezes até você aprender. Então, assim, isso foi eu falei que a novela não acrescenta nada. Eu continuo falando isso, mas acrescentou no idioma, né? Mas está complicado. Hoje em dia está complicado você questionar, falar, até expressar sua própria opinião, porque de um lado ou outro vem críticas. Agora a gente estava falando aqui do Netflix, né? Sim. Que do terceiro episódio em diante tem um... Muda muito, né? sempre A vai pegar- linguagem, Eu a não vou falar linguagem porque hoje depois- é... O Verdade. Diego vai ficar enchendo meu saco, é porque eu Vai. falei Mas, cara, eu não tenho medo de falar dessas coisas e nem nada, porque é minha opinião. Mas, ó, Né? você olha assim, hoje em dia a gente olha as músicas, as produções da TV, tudo, e a gente fala, nossa, tá assim, demais, né? Mas muito. nos anos 70 eles falavam a mesma coisa, nos anos 40 eles falavam a mesma coisa, a música tá muito avançada, tá muito ruim para os nossos filhos e tal, e não era nada, para nós era tipo nada. Então, acho que todas as gerações falam isso, né? Quer dizer que nós estamos ficando velhos, né? Porque quando a gente começa a ficar incomodado. Porque A música na da época minha da época. dança da garrafa no Brasil e banheiro do Gugu, a gente era moleque e se amarrava nisso. Que pra época, pros outros pais, pros meus pais e pros meus avós, era pornografia, de biquíni e tal. E hoje a gente vê essa galera fazendo essas séries e a gente fala, cara, antigamente você tinha que alugar uma fita numa área reservada para conteúdo maior de 18 anos. Hoje você num stream desse que você paga, você entra e tá lá, pô. Tá lá, Tá livre. Livre. Aí você fala, bicho, a Vanessa tá assistindo aí. A minha filha falou que já tinha assistido. Já falei, pra você ver, cara, como é que é brincadeira um negócio desse, né? Sex Life. Romance. Sex Life. A Gabriela esse? falou, mãe, eu já assisti a primeira e a segunda temporada. Tem 19 anos, mas assim, você fala, cara, eu às vezes vejo alguma cena e fico todo sem graça. Não é romance bosta nenhuma. Pera aí, vamos parar por aí. A história... Putaria mesmo. Não, Não é romance, é não. putaria sim. Agora eu vou falar a verdade.
Não conheço. Eu vi o trailer. Eu não vou falar por que eu vi o trailer, porque a gente vai ficar com raiva de mim. Mas é o seguinte: é a história de uma mulher que casou com um cara e o ex dela voltou e ela tá tendo um Pensamento só. pensamento. Lembranças. Pensou, pecou. Pensou, pecou. Pensou, já era. Então é isso. A série é isso É um aí. negócio, né, que... Enfim. Eu não sou um cara preconceituoso. Eu não sou. Eu respeito o espaço e a vontade de cada um, mas eu tenho a minha opinião. Pô. Exatamente. Acho que é justo, né? Exatamente. E não tem problema nenhum nisso. Não, tô de boa, não tem problema nenhum, mas eu tenho a minha forma de pensar, o que eu acho que é correto pra mim, ou da minha visão e pronto. Respeitando o outro, mas eu tenho a minha visão. E as pessoas hoje estão lá. Lacração danada, né? Mimimi, né? Qualquer coisa que a gente fala vai dar problema. Não pode falar nada, tá chato. Tá chato demais, Tá né? chato. Mas aí eles, por ter que respeitar a opinião deles, e assim, generalizando, não estou falando Sim. só de uma área, você acaba não podendo expressar a sua opinião. Sim. Né? Você acaba não podendo dizer o que você pensa, o que você acha, o que você quer. Então, assim, se tem essa liberdade, por que eu não tenho a minha liberdade de expressar aquilo que eu penso, desde que eu respeite a sua, respeitar o respeito, mas desde que eu possa expressar e exercer a minha opinião. Né? É por isso que ficou chato, você não pode. Né? Hoje em dia você não pode. A senão gente você fica tá cheio chato. de dedo às vezes, porque igual, por exemplo, no dia que o Walter estava Walter veio aqui, aqui. eu fiz uma pergunta para ele a respeito de Trabalhando na Delta. trabalho na Delta também. Ah, é? Casamento homossexual. Ele é homossexual, ele tem o marido dele e tudo mais. E aí eu fiz uma pergunta. Homoafetivo, né? Sei lá. Você fez, tava porque todo eu- cheio de dedo pra perguntar. Eu fiquei meio com medo de perguntar, porque eu não sei o que pode falar, né? O que não pode Uhum. falar. Falei, como é que é o casamento homossexual? É mais rápido o Não, processo? eu tal, sou do sei o mesmo quê? sexo, né? Você perguntou se você foi mais. Não conservador. sei. Homoafetivo. Foi Casamento homoafetivo. você falou. Aí ele falou, o casamento gay, não sei o que. Aí eu, pô, pode falar casamento gay? Se eu soubesse, eu tinha falado casamento gay mesmo. Aí ele falou, cara, nem eu não sei se pode falar ou não, porque tá tão assim, né? O mundo tá tão chato, você não pode mais expressar o que Pois é. você quer falar. E a gente tá num país livre, né? Aqui pode falar o que quiser. Não, não pode. Meu querido, não pode. Não pode falar nada. Não pode. Tá um saco, cara. Nem aqui não pode, né? Aqui a gente aprendeu que aqui não pode, né? Aqui que não pode mesmo. Você pode falar o que você quiser, você não vai preso porque você vai falar a sua opinião sobre certo assunto. Mas o problema é que, por exemplo, a gente tem um podcast aqui. Cai no ouvido da galera, vamos cancelar o podcast Sim, isso é porque certeza. não vamos assistir mais porque falou isso. Porque a gente tá falando uma coisa que você não gosta, você acha que você tá Pois no é. direito de cancelar a minha conta, a minha vida, o meu... Existe tudo. muito É. isso. Não, é um e saco isso, cara. inclusive, se você tem uma opinião assim sobre algo e eles não gostam, eles vão fazer questão de te querer cancelar, né? É isso que eu disse. Você pode respeitar, mas você não pode ser a sua opinião. E se você tem uma opinião formada, você não pode expressar porque eles vêm contra, né? Vêm em cima. Então, eu acho isso, como você falou, chato, né? Você tem a sua forma de viver, aquilo que você faz, aquilo que você come, aquilo que você bebe, respeito a sua. Só que eu não tenho. Mas não quer dizer que eu tô te matando. Vai lá, faz o que você quer fazer, você faz, mas a minha opinião eu tenho formada também. Então É que nós somos cristãos, né? Nós somos Então a gente tem essa base, né? essa base, aí Então é isso que entra a pesa diferença. muito, né? Então a gente sofre porque eu acho que é uma minoria que faz muito barulho, né? E a gente, e não sei, você pode ver, a gente é a favor de muitas coisas. A gente, Só pra finalizar o que a gente tava vamos falando. A gente não tá aqui pra falar mal de ninguém. A gente não tá aqui pra falar que votar no Lula é errado, que votar no PT é errado, que Nem de religiões, ser nem hétero de- é errado, que ser homossexual é errado. Não é a isso. gente fala de opiniões. Opiniões. Você tem que saber respeitar a opinião da outra pessoa. Claro. Eu falei foi um dos vídeos que deu aquele auê todo. Se você tivesse no lugar do cara que votou no PT, no Lula, por exemplo, no PT não votou no Lula, e vivesse o que ele viveu a vida dele inteira,
talvez você votaria no Lula também. Sim ou não? Sim. Então, qual que é o problema em respeitar isso e É só entender? opinião, pô. É Se o cara isso vier que... pra mim falar que o viés é assim e o outro é assado, tá tudo certo. Eu vou ouvir e vou respeitar. A gente primeiro respeita o ser humano e tá tudo certo. Acho que a melhor política que a gente tem que ter é essa, de boa vizinhança. A gente tem que se relacionar com todo mundo, cada um respeitando Pois é. até onde vai o limite de cada um e tá tudo certo. E não ser essa coisa, pô, a gente tem que ser politizado para um lado, a gente tem que ser politizado para o outro, a gente tem que ser assim, assado. Não, aqui a gente quer receber todo mundo, aqui tá aberto para todos, né? A gente não tem distinção de nada e tá tudo certo. A nossa pegada é essa, só pra galera não ficar aí achando que a gente às vezes se exalta em relação a algum... Mas é o modo de falar mesmo Sim, e tá sim. tudo certo. E aí? Quer deixar o telefone para contato? Aí a tua companhia não precisa de ninguém. Tu trabalha com transporte. Eu trabalho com transporte comercial. Eu ouvi dizer que você faz transporte para uma das maiores companhias de transporte da Europa, se eu não me engano. A base dela é Nova Zelândia, né? New Zealand. E elas são muito fortes lá. Essa empresa é muito forte lá. E ela tem várias filiais nos Estados Unidos também. Está crescendo bastante. E eu tenho contrato com elas, né? Porque eu sou contractor, né? Tenho a própria empresa, então eu presto serviço para eles, né? Mas também estou iniciando, estou começando a abrir mais um pouquinho do leque, né? Para poder atingir mais customers fora dela, né? Clientes fora dela, né? E o transporte é terrestre dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos. Eu faço aqui tudo que é na região de Atlanta, eu faço local, né? Que são transportes com cargo vans e straight trucks, os box trucks, né? E há menos de quase um ano, iniciei o over the road, que são com os semi-trucks, né? Que são com as carretas. E estamos aí. Estamos tentando expandir, né? E posso É deixar difícil ser empresário nos Estados Unidos? Mas não é não. Não é difícil. Se for comparar com o Brasil, não é não. Se você é trabalhador e você quer tocar para frente o seu negócio, inclusive eu costumo dizer muito que não todo mundo tem a mentalidade de empreender. Mas eu acredito que alguém chegando aqui com ou sem formação, né, a melhor forma de você poder se sobressair financeiramente é você empreendendo. Essa é a minha opinião. A gente está falando muito sobre opinião, né? Então eu acredito que assim, que para a pessoa conseguir se sobressair aqui financeiramente é você conseguir empreender, ou ter o seu próprio negócio, né? A partir do momento que você é uma pessoa que fala o idioma, tem a documentação, não tem porquê. É um país de oportunidade, onde se você trabalhar com excelência, você vai se sobressair. Tendo vontade, né? E a famosa coragem. Então, corte Então aí. eu acredito assim, aí eu tô nessa batalha aí já tem desde 2013, né? Então já vai para 10 anos. Eu até brinquei com o Leandro. Falei, depois vai ter que trazer o Roger pra gente falar só disso. Legal, Porque tem muita seria gente legal. que tem dúvida de como é que é a relação com as empresas americanas, como é que é o mercado americano, como é que são. Você deve ter muitas experiências aí, tanto Tenho pouco. positivas Sim, sim. e negativas também. Que tem um maluco que a gente até riu vindo pra cá, que eu liguei pro Leandro e falei, o cara quer vir trabalhar aqui e quer saber se tem carteira assinada. Então, assim, tem tanta coisa que é absurdo, mas é verdade, tem gente que tem essa dúvida mesmo. Sim, sim. De que não tem noção nenhuma, o pessoal não faz a mínima ideia de como é a vida aqui, né? E eu acho que você tem uma Não, seria interessante, é legal visão a gente... diferenciada aí para poder ajudar essa galera, que às vezes tem gente que quer empreender, mas e o medo, né? Agora, eu acho que o empreender, às vezes eu sempre tive isso, foi muito sufocado, mas acho que a pessoa que tem esse empreender, ele uma hora ou outra ele bota para fora. E hoje com tanta informação, com tanto ensinamento, não tem porquê a pessoa fazer. Eu assim, continuo muito forte com a minha opinião aqui, que a forma da pessoa se sobressair financeiramente morando dentro dos Estados Unidos é empreendendo. A gente sabe Né? que para Porque crescer, né, para você ter ali, para você Exatamente. para você chegar, a gente até falou isso alguns para trás, né? Acho que foi com o Everton que eu tive. Eu falei, cara, para você realmente ganhar dinheiro,
não sei com quantos anos você tá agora, mas provavelmente em 2013 você tava com o olho, né, o sangue nos olhos, né? Exatamente. O cara trabalhava 14, 16, Exatamente, 18 horas. Exatamente. Né? E Pra sendo, tá colhendo hoje aí. sendo um país de oportunidade, se você fizer as coisas bem feitas e trabalhar bastante, não tem por que não dar certo. Vai dar certo. Crises vêm e vão, né? Oportunidades vêm e vão. Eu acredito que hoje a parte principal é a pessoa entender daquilo que quer fazer, Sim. ela estudar e ter o espírito de empreendedor. Né? Assim, não condeno quem não fez isso, quem é uma pessoa que tem a sua formação, que é bem empregado. Quer seguir naquela carreira. Tá feliz, dela, né? é o que importa. Eu acho que assim, o dinheiro, você acaba realizando quando você vem para os Estados Unidos, você não vem atrás de dinheiro. Porque eu fui muito criticado isso com parentes e amigos no Brasil. Fui atrás de dinheiro, não fui atrás de dinheiro. Fui atrás de ter uma vida tranquila, ter a felicidade, né? Você ter sua família. Então você acaba não visando mais o dinheiro, você não vive mais pelo dinheiro. Você vive a sua vida. As pessoas que estão vivendo aqui vivem a sua vida normal. Você casou, tem filhos, vive, trabalha, entendeu? Eu costumo dizer que é questão de oportunidade também. Você pode estar morando no Brasil, em Brasília, e surge uma oportunidade para você no Rio Grande do Sul. Foi uma oportunidade que surgiu, você aceitou, você foi para lá. Então, de repente, abriu essa oportunidade. Foi o que surgiu para mim. Quando eu vim para cá, eu tinha 24 anos de idade, não tinha uma formação. Eu falei, sem saber, sem entender como era o processo. Eu lembro que me disseram, você tem uma tia americana? Tem. Ela assina um documento, você fica lá de boa. Eu falei, tô indo. Então, você vem desinformado, ainda mais naquela época, que não tinha informação nenhuma, né? Internet, nada. Exatamente. Então, assim, foi questão de oportunidade, foi o que surgiu. Né? Agora, o que você vai fazer depois você ter entendimento, né? Então, assim, eu acho interessante. Eu acho assim, as pessoas que estão aqui têm essa oportunidade. Mas também costumo dizer que isso é muito de pessoa. Tem pessoas que estão bem onde você colocar Cara, ela. olha só a sua graminha verde lá, ó. Porra, a graminha do rosto tá verde pra caramba. Exatamente. Cara, como essa graminha chegou pra ficar verde, meu Deus? Então, foram assim, 23 anos para aguar essa grama para ela ficar verde. Então, mas é legal. Outra, né? É um assunto legal. Eu acho muito interessante. Que é te o dá tipo de assunto que interessa muita gente de business, né? A gente sabe bem como é que é empreender no Brasil. Tanto eu como você, a gente teve empresa no Brasil e, cara, não é fácil. Do começo ao fim, não é fácil. O fim, principalmente, é pior ainda. Porrada e bomba, né? Chama-se porrada e bomba, né? E eu acho que empreender nos Estados Unidos é muito mais fácil do que no Brasil. Você tem mais oportunidades, é mais fácil construir um negócio, fazer o negócio crescer. E mais acessível aqui, né, Joe? Aqui você consegue... É tudo muito mais acessível. Você tem uma facilidade, né? Você consegue, como pessoas que a gente conhece, começar na garagem, né? Começa em casa... Eu estava vendo uma matéria aí de um casal de brasileiro, o pessoal começou a fazer coxinha frita em casa e depois já estão faturando aí 2 milhões por ano. E eu vou coxinha, pouco E tu quer saber? Eu não sei se é o mesmo pessoal que você está falando, mas tem uma galera aí que vende coxinha aqui, que eles... E é ruim porque a gente vai e volta na parte da comunidade brasileira não se ajudar. Eu não vou falar o nome da marca. Sim. O cara veio para cá, começou a fabricar coxinha em casa... E começou a empacotar e vender. Ele ofereceu em todos os comércios de brasileiros. Ninguém aceitou. O que ele fez? Foi para os mexicanos. E começou a vender. Vendeu. Hoje ele está no Publix, hoje ele está no Walmart, hoje ele está no Costco. O cara está em tudo quanto é lugar, cara. Com a coxinha dele. Uau. Muito bom. Olha que coisa. Muito bom. Perseverança. É uma cultura completamente diferente. Sim. E aí, Sharon? Você quer dar o telefone de contato para vender uns body pads? Ou... Pode nem brincar, velho. Você... Mas falando aí, não pode nem brincar. Nossa! A gente quer agradecer vocês, né? Não, obrigado. Foi ótimo vocês terem vindo. Foi muito excelente. Obrigado aí pelos conteúdos, né? Pela história, pelo tempo de vocês. E vamos marcar pra gente bater um papo sobre business aí, porque a gente recebe muita gente perguntando como que é de fato você montar o seu negócio aqui, mais profundo, entender como é que é a cultura daqui. Deve ter uma parte documental absurda, né? Que a é muito... burocracia, por questão de segurança, pelo menos na minha área, é muito forte, né? Acaba tendo nada comparado com o Brasil, como você falou, né? Mas é um papo. No Brasil, o cara compra uma carreta, começa a fazer frete por conta. Né? Porra, dá uma merda, tomba com produto dentro, atropela a marca, não sei quanto. Não dá nada, bate, estoura, mata um monte de gente.
E a gente sabe que aqui o negócio não... Aqui já Dá pra para brincar. começar, já tem que começar com seguro. Não, Pra você começar começar, o negócio, né? Sem Você seguro já tem não que faz começar nada, com o né? seguro, É. Porque ninguém te contrata. Se tu não tem seguro, a primeira coisa que eles perguntam, tem seguro? Exatamente. Senão ninguém te contrata. Antes que eu esqueça, nosso sponsor, a Seven Signs. Se você está aqui nos Estados Unidos ou no Brasil também, precisando de um sign para o seu building, precisando de qualquer coisa de gráfica, Cartão de visita, camisetas, adesivo para parede, para Folders. vinyl, folders, tudo que você precisar dessa arte aí, dessa... i7 material Signs. gráfico. O telefone tá aí no telão. Não? O telefone tá aí. Liga lá. E se você ainda está assistindo até agora, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like. Compartilhar. Galera, a gente reprisa todas as vezes, fala sempre a mesma história. Se inscrever não paga nada, é gratuito. É free 99, como disse a Tayla aqui a semana passada. É free 99. É 0,800, é de graça. Contamos com o apoio de vocês, galera. Muito Obrigado por vocês obrigado terem e vindo. Obrigado a Obrigada. vocês. até a próxima. Obrigado. Beijo. Boa noite.